Continuando a leitura da Resolução número 26 de 2013. Capítulo 5. Das ações de educação alimentar e nutricional e de segurança alimentar e nutricional. Artigo 12. A coordenação das ações de alimentação escolar sobre a responsabilidade dos Estados, Distrito Federal e dos municípios e das escolas federais será realizada por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei 11.947 de 2009 e em legislações específicas, dentro de suas atribuições. Parágrafo 1º. Compete ao nutricionista RT, pelo programa, e aos demais nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras atribuições estabelecidas na Resolução CFN número 465 de 2010, 1. Realizar o diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos estudantes. 2. Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimentícios, o preparo, a distribuição, até o consumo das refeições pelos escolares. E terceiro, coordenar e realizar em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica da escola ações de educação alimentar e nutricional. Parágrafo 2º. A entidade deverá oferecer condições suficientes e adequadas de trabalho para o profissional, cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas por escolares, previstos na Resolução CFN número 465 de 2010. O nutricionista que atua no programa deverá ser obrigatoriamente vinculado à entidade e estar cadastrado no FNDE, na forma estabelecida no anexo 2 desta resolução. Seção 1. Das ações de educação alimentar e nutricional. Artigo 13. Para fins do PNAE, será considerada educação alimentar e nutricional o conjunto de ações formativas de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que objetiva estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis, colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo. As entidades poderão considerar ações de IAN, entre outras, aquelas que 1. Promovam a oferta de alimentação adequada e saudável nas escolas, promovam a formação de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a alimentação escolar, articulem as políticas municipais, estaduais, distritais e federais no campo da alimentação escolar, dinamizem o currículo das escolas, tendo por eixo temático alimentação e nutrição, promovam metodologias inovadoras para o trabalho pedagógico, favoreçam os hábitos alimentares regionais e culturais saudáveis, estimulem e promovam a utilização de produtos orgânicos e ou agroecológicos e da sociobiodiversidade. Estimulem o desenvolvimento de tecnologias sociais voltadas para o campo da alimentação escolar e utilizem o alimento como ferramenta pedagógica nas atividades de IAN. Parágrafo 2º. As ações de educação alimentar e nutricional deverão ser planejadas, executadas, avaliadas e documentadas considerando a faixa etária, as etapas e as modalidades de ensino. Seção 2. Da oferta da alimentação nas escolas. Artigo 14. Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo RT, com utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se da sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e na alimentação saudável e adequada. Como disposto na Lei 11.947 de 2009, gêneros alimentícios básicos são aqueles indispensáveis à promoção de uma alimentação saudável.
Parágrafo 2º. Os cardápios deverão ser planejados para atender, em média, as necessidades nutricionais estabelecidas na forma do disposto no anexo 3º desta resolução, de modo a suprir 1. No mínimo 30% das necessidades nutricionais distribuídas em, no mínimo, 2 refeições para as creches em período parcial. No mínimo, 70% das necessidades nutricionais distribuídas em, no mínimo, 3 refeições para as creches em período integral, inclusive as localizadas em comunidades indígenas ou áreas remanescentes de quilombos. No mínimo, 30% das necessidades nutricionais diárias por refeição ofertada para os alunos matriculados nas escolas localizadas em comunidades indígenas e em áreas remanescentes de quilombos, exceto creches. No mínimo 20% das necessidades nutricionais diárias quando ofertada uma refeição para os demais alunos matriculados na educação básica em período parcial. No mínimo 30% das necessidades nutricionais diárias quando ofertadas 2 ou mais refeições para os alunos matriculados na educação básica, exceto creches, em período parcial. No mínimo 70% das necessidades nutricionais distribuídas em no mínimo 3 refeições para os alunos participantes do programa Mais Educação e para os matriculados em escolas de tempo integral. Cabe ao nutricionista RT a definição do horário e do alimento adequado a cada tipo de refeição, respeitada a cultura alimentar. A porção ofertada deverá ser diferenciada por faixa etária dos alunos, conforme as necessidades nutricionais estabelecidas. Os cardápios deverão atender aos alunos com necessidades nutricionais específicas, tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras. Os cardápios deverão atender às especificidades culturais das comunidades indígenas e ou quilombolas. Os cardápios, elaborados a partir de fichas técnicas de preparo, deverão conter informações sobre o tipo de refeição, o nome da preparação, os ingredientes que a compõem e sua consistência, bem como informações nutricionais de energia, macronutrientes, micronutrientes prioritários, vitamina A e C, magnésio, ferro, zinco e cálcio, e fibras. Os cardápios devem apresentar ainda a identificação, nome e CRN e a assinatura do nutricionista responsável por sua elaboração. Parágrafo 8. Os cardápios com as devidas informações nutricionais de que trata o parágrafo anterior deverão estar disponíveis em locais visíveis nas secretarias de educação e nas escolas. Parágrafo 9. Os cardápios deverão oferecer no mínimo 3 porções de frutas e hortaliças por semana, 200 gramas por aluno por semana, nas refeições ofertadas, sendo que as bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade da oferta de frutas in natura. Segundo, a composição das bebidas à base de frutas deverá seguir as normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Parágrafo 10. Os cardápios deverão ser apresentados ao CAI para conhecimento. Artigo 15. As instituições de AEE deverão atender às necessidades nutricionais dos alunos, ofertando no mínimo uma refeição, conforme suas especificidades. Artigo 16. Para as preparações diárias da alimentação escolar, recomenda-se, no máximo, 10% da energia total proveniente de açúcar simples adicionado, 15 a 30% da energia total proveniente de gorduras totais, 10% da energia total proveniente de gordura saturada, 1% de energia total proveniente de gordura trans, 400 mg de sódio per capita em período parcial, quando ofertada uma refeição,
600 mg de sódio per capita em período parcial quando ofertadas 2 refeições e 1.400 mg de sódio per capita em período integral quando ofertadas 3 ou mais refeições. Parágrafo único. A oferta de doces ou preparações doces fica limitada a 2 porções por semana, equivalente a 110 calorias por porção. A entidade aplicará teste de aceitabilidade aos alunos sempre que introduzir no cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente. A entidade será responsável pela aplicação do teste de aceitabilidade, o qual deverá ser planejado e coordenado pelo RT do PNAE. O teste de aceitabilidade não será aplicado na educação infantil, na faixa etária de 0 a 3 anos, ou seja, a creche. Poderão ser dispensadas do teste de aceitabilidade as frutas e hortaliças ou preparações que sejam constituídas, em sua maioria, por frutas e hortaliças. O nutricionista será responsável pela elaboração do relatório, no qual constará todas as etapas da aplicação do teste de aceitabilidade, desde o planejamento até o resultado alcançado, e deverá arquivar as informações por no mínimo 5 anos. Para a aplicação do teste de aceitabilidade deverão ser utilizadas as metodologias REST-ingestão ou escala hedônica, observando os parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos. O índice de aceitabilidade deve ser, no mínimo, 90% para REST-ingestão e de 85% para a escala hedônica. O capítulo 6 da aquisição de gêneros alimentícios veremos no próximo vídeo.